na realidade, uma referência, né? O cara é um dos maiores experts de marketing multinível do Brasil. Ele é líder da Inodê. Mas o mais engraçado e o mais legal é que normalmente a gente cria estereótipos, né? Nós falamos de líder, nós falamos de referência, mas na realidade ele gosta de ser chamado mesmo de skatista. Com vocês, Elton Oshiro! Bom dia! Você não é skatista? Desse jeito você não é skatista, é mentira! Bom, calma aí. Tá com uma dedicatória especial. Na vida, o obstáculo é o caminho. Elton Oshiro, muito obrigado, meu amigo, pelo aceite ao seu convite, pela sua presença aqui. Nossa, tá bonito isso aqui. Vou ler, posso? Vive intensamente o seu maravilhoso chamado, independente dos obstáculos que surgirem, continue despertando o chamado na vida das pessoas. Propósito, paciência, persistência e muita transpiração e sucesso sempre. Obrigado, ó, gente. Palmas. Elton, é um grande prazer receber você aqui. Eu sei que eu fico feliz hoje, gente, de trazer pessoas que a gente olhava, admirava, falava, nossa, e agora a gente está aqui conversando. Obrigado mais uma vez por fazer parte dessa história e por ser um skatista na sua vida, como você disse que é. Mas de onde que veio esse skate, Elton? Conta pra gente. Primeiramente, uma honra estar aqui com você, João, com toda essa galera aí que veio aqui buscar conhecimento, buscar inspiração e encontrar aquilo que está buscando. E muitas vezes eu falo, está tão perto de você o que você está buscando e você às vezes perde muito tempo buscando algo lá fora que já existe aí dentro. Completa tudo. Eu comecei eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Moro aqui em São Paulo, mas sou de lá. Para quem não conhece, fica no Brasil, lá no estado do Pantanal. E na minha infância eu sempre costumo dizer que eu fazia só duas coisas: estudar e andar de skate, né? Minha paixão pelo skate veio aos 12 anos, que era a época que skate não tinha essa filosofia, não era uma cultura, não tinha marketing sobre ele. Não era uma cultura, e sim era uma moda, que ia e passava. Então, igual o ioiô, na época todo mundo com ioiô na escola, depois era todo mundo com skate. E foi um boom naquela época, no final dos anos 80, aí tinha skate da Coca-Cola, e todos os meus coleguinhas tinham skate, e eu não tinha, né? E aí começou esse desejo, cara, eu levei 1 ano, João, para conseguir ter um skate. Uau. Como que você teve esse skate? Porque eu sabia que eu morava com meus avós, né? Eu sabia que meus avós não iriam me dar um skate. Então eu já nem perdi o tempo de ficar pedindo. E aí veio a grande ideia. Meu avô me dava sempre um dinheiro ali do lanche da escola. Salgadinho e um refrigerante. E eu falei, cara, se eu quiser ter um skate, vou ter que abrir mão do lanche. Como eu estudava numa escola pública, lá tinha a merenda escolar. Eu falei, cara, vou ter que guardar o dinheiro e começar a comer a merenda que é grátis. E foi aí que eu levei. Fui guardando, depois comprei umas rodas, passou um tempo, quase 1 ano, praticamente 1 ano, consegui montar um skate, né? Foi aí que eu aprendi a começar a guardar o dinheiro. Então, primeiro você precisa ter um objetivo, né? E a meta era o dinheiro do lanche. E foi aí que a prática, estando envolvido, fui gostando daquilo, aí fui aprendendo sobre a cultura do esporte, e aí realmente, skatista de verdade hoje,
A gente fala, a gente pode não andar de skate mais, anda muito pouco, mas vai ser sempre skatista, né? Eu gosto muito da sua história, porque hoje, como um dos maiores líderes do multinível no Brasil, como uma pessoa que impacta a vida de pessoas diretamente, indiretamente, hoje em cadeias, você nunca perdeu uma coisa que fez parte da sua identidade. E isso é importante falar. O que eu mais tenho recebido, por exemplo, são pessoas que falam para mim, Elton, mas eu sou, ou eu fui, ou eu sou ex alguma coisa. Só que você nunca deixou de ser nada. Ao longo da sua vida, você vai tendo experiências, as suas experiências vai trocando um dia você pode ter sido um skatista, depois talvez você teve que ser mais executivo, outra vez na sua jornada você teve que, às vezes, ser mais um vendedor, mas você deixou de ser executivo, deixou de ser vendedor, ou deixou de ser skatista, ou deixou de ser estudante, deixou de ser neto, deixou de ser filho. Nós nunca deixamos de ser nada. E as pessoas às vezes têm uma dor na sua identidade, que é, mas eu não sei mais o que eu faço, ou o que eu sou, o que eu estou fazendo. E quando você vem aqui, olha gente, a gente está falando dos maiores líderes de vendas do Brasil, e ele senta aqui e fala assim, eu sou skatista. Por que perder algo que faz parte da sua identidade? E como que o skate influenciou a sua vida até aqui, Elton? Eu vou entrar nesse ponto que você falou, né? Todo mundo... eu acredito num Deus bondoso e amoroso que dá talento e poder para todo mundo ser e se tornar o que realmente deseja. Então, eu acho muito pouco você se definir pelo que você faz. Né? Eu sou médico. E nós temos esse hábito de definir, nos definir e definir as outras pessoas pela profissão. É muito pouco perto do que ele nos dá a capacidade. Né? Então, é muito pouco. Então, sou médico, sou profissional em network, sou estrategista. Cara, isso é um pedaço do que nós podemos fazer. Eu faço isso, né? Exato. Vou então, repetir nós isso. podemos ser muito, mas muito mais do que só aquilo que fazemos. Seu chamado é maior que o seu ofício. Seu chamado sempre vai ser maior que o seu ofício. Então, eu acredito muito nisso. Então, ao mesmo tempo que eu posso ser skatista, eu posso ser empreendedor, posso ser empresário, posso ser um amigo, posso ser uma pessoa comum. A gente não precisa ser sempre extraordinário para fazer coisas extraordinárias. Você precisa só fazer coisas diferentes e pagar o preço, né? Que todo mundo que vai subir aqui em cima, gente, vai falar que você precisa pagar o preço, né? E agora, o que eu aprendi andando de skate, além de formar minha personalidade, porque eu comecei com uns 12 anos, então, por os amigos, as pessoas, a cultura, o jeito de se vestir, a arte, a música, foi toda uma formação, né? E antes de ser empreendedor, eu fui 15 anos funcionário público. Trabalhei 15 anos no Tribunal de Justiça, como analista judiciário. Então, foi uma mudança totalmente... Mas o que influenciou a eu me tornar empreendedor foi skate. Porque assim, eu fui criado por uma família de orientais que sempre me ensinou, não precisa muito para se viver bem. Então nunca fui ambicioso, nunca tive grandes sonhos. Por outro lado, o skatista falava assim, nossa, eu quero viajar o mundo, porque eu quero ir naquela escada lá em São Francisco, eu quero andar de skate lá no MAC, lá em Barcelona, que são os picos conhecidos que a gente fica vendo nos vídeos, né? Eu quero ir em Los Angeles. Então, aí uma hora a ficha caiu, né, João? Não precisa muito dinheiro para viver bem. Quero viajar o mundo. Não dá. Uma hora eu falei, opa, uma coisa não se comunica com a outra. Porque eu não queria ir no modo hippie, pedindo carona, dormindo em albergue. Eu queria pegar um avião, ir para um hotel, água quente, né? Como fazer com isso? conforto. Aí eu falei, cara, eu preciso de dinheiro. Se eu quiser realizar sonhos, eu vou precisar de dinheiro. E para isso eu vou precisar pagar um preço. Aí eu tive uma grande ideia. Eu falei, isso foi praticamente há 20 anos atrás, né?
E eu falo, foi nesse dia que eu tive sucesso, não foi quando eu conquistei os resultados. Foi o dia que eu tomei uma decisão. Né? Eu lembro como era a minha vida nessa época. Eu morava numa edícula, no fundo da casa da minha avó. Eu trabalhava no fórum, acordava às 5h30, entrava às 7 horas, pegava o busão às 6h15, chegava às 7 horas, trabalhava até às 13. Nessa época eu cursava Engenharia Ambiental na Universidade Federal, era um curso integral, tarde e noite. Entrava às 13 e saía às 22h40. Chegava em casa, comia alguma coisa, curso de exatas, não dá para levar muito com a barriga, tem que estudar. Estudava até 00:30, e o que acontecia às 5h30? Tudo de novo. Aí chegou um dia, eu falei, a ficha caiu, eu falei, essa roda não sai do lugar. Eu corro e eu não saio do lugar. Falei, eu preciso fazer algo diferente. Encontrar uma maneira de alavancar os meus resultados através do meu próprio esforço. E foi aí que eu tive a ideia. Só que eu não sabia o que eu ia fazer nem como. Eu só sabia que tinha que fazer algo diferente. Tive a ideia de montar um negócio próprio. Imagina qual foi. Uma loja de skate. Foi uma skate shop. Só fazia isso. Falei, vamos montar uma loja de skate. Só que eu sempre acreditei em ter mais de uma fonte de renda. Então, o que eu fiz? Eu não saí do tribunal, do fórum. Eu tranquei a faculdade. Aí continuei trabalhando das 7 às 13. Tinha um funcionário, um colaborador que abria a loja de manhã. À tarde eu ia lá ajudar ele. E fiquei nessas duas coisas. Eu sempre fiz concurso porque eu nunca soube o que eu ia fazer da vida. E chega numa certa idade, 16, 17, 18 anos, não sei como era na casa de vocês, né? Mas na minha era assim, você precisa estudar, você precisa arrumar um emprego. E foi aí que uns amigos me convidaram, falaram, Elton, vai ter um concurso. Eu falei, que bicho é esse? Falou, uma prova para você arrumar um emprego. Eu falei, então eu vou fazer, porque eu não aguento mais o pessoal lá de casa falando para eu arrumar esse tal de emprego aí. Vou arrumar isso para me andar de skate em paz. E fui. E eu fui o único dos meus amigos que passei no concurso. E esse primeiro emprego, esse foi meu primeiro emprego, foi para a empresa de Correios, Telégrafo. Eu trabalhei 2 anos como carteiro. Nossa! E nessa fui, depois aprendi a fazer virei. Tudo que funciona a gente tende a repetir, né? Então virei concurseiro, fiz concurso da prefeitura, passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, só que ao mesmo tempo eu passei no tribunal, acabei escolhendo do tribunal. Foram quantos anos? 99 até 2015. Só que de 2013 a 15 eu pedi licença por 2 anos. Exoneração pedi em 2015 e trabalhando efetivamente até 2013. E aí, tinha algo a mais? Então, eu fiz o concurso por causa do dinheiro. E quando você trabalha por dinheiro, o que você menos ganha era dinheiro. Então, eu era muito insatisfeito com a minha profissão. Porque eu não sonhei, eu não escolhi fazer aquilo. A loja me dava muito prazer porque era o meu sonho. Skate sempre foi meu sonho. E aí, nessa época, eu estava insatisfeito com a minha profissão, mas ela me mantinha financeiramente. Aquilo que era a minha paixão, que era a loja de skate, não me dava ainda os resultados que eu queria. Então, aquilo que eu amava, eu estava satisfeito com a parte financeira. Aquilo que me dava um pouco de dinheiro, que não era muito, eu era insatisfeito com o que eu fazia. Foi aí que alguém me convidou para conhecer o marketing de rede, para ir numa reunião, conhecer uma oportunidade. E foi lá que a ficha foi virando. De imediato eu não gostei do que eu vi, porque nem sempre foi assim. Eu não falava, né? Já viu o japonês falando? Então eu tive que aprender, pagar um preço muito alto. Então eu fui lá, entendi que era um negócio, vi o pessoal animado, batendo palma. Eu já não, skatista, imagina, né? Falei, nossa, esse negócio tá precisando de igreja. Acho que não é aqui a reunião, não é aqui mesmo, entra aqui. Mas foi aí que eu fui despertando. Inicialmente falei, nossa, esse negócio, eu vi que as pessoas tinham que ir no palco, dar testemunho, falei, não vou fazer isso, né? Gostou? Peraí que eu já resolvo isso agora. Obrigado, Mário.
Aí eu estava lá, falei, nossa, não vou fazer esse negócio não. Tem que convidar pessoas, tem que vender, e ainda eles vão fazer eu subir no palco para falar, igual eu estou falando para esses caras, eu estou fora. Né? Só que uma das coisas que falaram naquele evento, que eu nunca tinha ouvido falar, era sobre renda passiva e residual. E o palestrante lá, eu lembro que ele falou assim, cara, se você quer conquistar sua independência financeira, você tem que ter esse tipo de renda. Falei não, fui para casa e comecei a pesquisar sobre isso. Eu vi que tinha várias oportunidades de ter renda residual. Casa de aluguel, dividendos de empresa, escrever um livro, ganhar royalties por isso, escrever música, ganhar royalties por isso, etc. Aí, resumidamente, falei, fiquei feliz que eu agora não preciso fazer mais aquele negócio. Por outro lado, depois a ficha caiu, eu falei, pô, para mim ter uma empresa e ganhar dividendo tem que ter grana. Para mim ter casa para alugar, tem que ter grana. Ou ter talento, cantar muito bem, escrever muito bem, e eu não tinha. Aí eu falei, nossa, para eu, Elton, pessoa comum, sem dinheiro e sem talento, vou ter que enfrentar aquela oportunidade lá de falar com pessoas, de vender produtos e de ter que treinar pessoas. Uau! E ali você aceitou, ouviu o seu chamado. Você falou uma vez para mim, João, quando eu fui... Naquela época não foi chamado. Naquela época não foi chamado nenhum. Não. Naquela época eu falei, eu quero ganhar dinheiro, quero ter renda residual. Sabe por quê? Quando a pessoa explica pra gente renda residual, ela explica certo. Ela fala assim, algo que você trabalha, constrói e vai ter uma oportunidade lá na frente, depois de trabalhar e de construir, de ter uma renda que não depende do seu tempo e do seu esforço. Mas nós só entendemos aquilo que nós queremos entender. Então eu só entendi que não depende do seu tempo e do seu esforço. Eu já falei, nossa, gostei, ganhar sem trabalhar. Depois que eu entrei... O skatista falou mais alto, né? Mais alto. Depois que eu entrei, eu vi que tem que trabalhar pra cacete. Então, gente, vou dar uma dica para vocês. Tem muita coisa na vida que começa assim e termina assim, né? Só que as coisas que começam assim podem terminar assim, né? Então, se você optar em ter uma dor de curto prazo, você vai poder ter prazeres de longo prazo. Uau! Né? Só que a recíproca também é verdadeira. Se você tem ali prazeres de curto prazo, muito provável você vai ter dores de longo prazo. Né? São quantas pessoas hoje debaixo do seu trabalho, debaixo do que você faz hoje? Na minha equipe já cheguei a passar de mais de 400.000 pessoas. 400.000 pessoas. São Ao longo de 10 anos. Liderança. Ao longo de 10 anos. Né? Que compram regularmente em média de 100.000 pessoas. São 100.000 clientes hoje direto debaixo de da sua recorrentes. Na minha equipe. Na sua equipe. Esse negócio, pessoas falam abaixo, assim, não está ninguém abaixo nem acima de ninguém, né? Inclusive está cada um nas suas casas agora, está no mesmo plano, né? Sobre a sua liderança, né? São pessoas que pertencem à minha equipe, que estão na minha equipe, na minha organização. 100.000 pessoas diretas, mais de 400.000 pessoas impactadas. Um poder de liderança, eu vou fazer isso aqui acontecer. E quando você percebeu que isso não ajudava só a sua vida, mas ajudava a vida das pessoas que estavam em volta de você, que o jogo virou, na verdade? Na verdade, foi um trabalho muito desafiador. Eu evito usar a palavra difícil, mas esse negócio é muito difícil e muito, muito desafiador, e porque ele desafia a si próprio, né? É um trabalho que vai desafiar você. Então, eu sempre recomendo, empreenda mais em você do que no seu negócio. Né? Invista mais em você do que no seu negócio, principalmente inicialmente. Então, foi aquela luta para desenvolver capacidades, habilidades e competência para poder passar isso adiante. Porque logo que eu entrei no negócio, eu entendi que era um negócio de capacitar
outras pessoas. Como capacita outras pessoas se você não está capacitado? Isso no empreendedorismo é uma massa. Você pode ser o dono da empresa, você pode não estar na operação em nada, mas você precisa ter passado por ali, você precisa saber um pouco do financeiro, você precisa saber um pouco do operacional, do tático, do estratégico, né? Para você ter uma visão macro para ser lá o presidente, CEO ou sócio proprietário, fundador da ideia. Porque senão as coisas vão se perdendo ou pior, vão ficando na mão de outras pessoas. E no meu negócio isso é muito nítido. Você começa, depois você traz alguém, esse alguém desenvolve habilidades mais rápido que você, ou já veio com habilidades, e ele se torna o líder daquele time. Ele é parte do seu time, mas você não é o líder. E se ele decide sair, ele leva todo mundo com ele, porque ele é o líder, não você. Então na empresa é a mesma coisa, você tem que estar, você pode ter diretores, gerentes, mas você precisa ter essa visão e exercer a liderança. Algo que eu vejo na liderança, que pouca gente fala, é que a liderança é igual ao oxigênio, preenche os espaços vazios. Né? O oxigênio sempre preenche espaço vazio. Então, se você não exercer a sua liderança, explica de novo com esse copo, calma aí. Alguém vai exercer por você. Tem espaço vazio aqui? Se você não fizer a sua parte, alguém vai fazer a sua parte. Alguém vai fazer a sua parte. É a mesma coisa em ter um planejamento. Ter um plano para você, um plano para a sua vida. Porque se você não tem um plano, fica tranquilo. Alguém vai ter um plano para a sua vida. Alguém vai ter um plano para você. Só que eu vou lembrar, os planos dele para você nunca são os melhores para você. Né? Então decida você ter o seu plano. Decida você exercer a sua liderança. E o mundo está carente de líderes. Tem milhares e milhares de pessoas esperando você para liderá-los. Mas se você não encontrar o que o João fala tanto, que é o chamado, você nunca vai exercer a liderança. Liderança, todo mundo fala, como que aprende liderança? Liderança você não aprende, você desperta, você desenvolve, você exercita ela. Você se via um líder antes de Lógico que não, posição? se eu nem falava, como que eu vou me ver um líder? Só que eu sonhava. Eu falei, um dia eu quero ter a vida que esses caras do palco aí têm. Uau. Né? Agora você só vai despertar essa liderança que já existe dentro de você quando você entender por que está acordando todos os dias. Porque se você não entende por que está acordando todos os dias, com sinceridade, você só é um ladrão de oxigênio, está roubando oxigênio de alguém. Né? E no início é normal também, eu já fui ladrão de oxigênio. Eu não sabia para que eu estava vivendo. E o John Maxwell fala, 2 dias mais importantes na sua vida. O dia que você nasceu e o dia que descobre por que nasceu. Uau. Que hoje sejam desses dias, né? Exato. Então a questão do chamado, do propósito, da missão é muito importante na nossa vida. Então quando você sabe por que você acorda, por que você está lutando, isso vira uma causa. Quando você começa a comunicar sobre essa causa, várias outras pessoas talvez tenham afinidade, talvez estão lutando pela mesma causa. Isso se torna um movimento. E todo movimento vai se formando uma tribo. E toda tribo tem líderes. Então, se você tiver uma causa, essa causa vai crescer. Você, querendo ou não, você vai ter que liderar. E você vai liderar, sabe por quê? Por um único motivo. Porque a causa é sua. Uau! Porque você não quer liderar a causa dos outros. Só que essa é uma das maiores doenças que a gente vive hoje. Pessoas buscando realizar o sonho de outras pessoas. Né? Pessoas tentando lutar por causa de outra pessoa. Só que ela acredita, você acredita que é a sua causa. Mas no fundo, a hora que você for fazer uma análise mais profunda, você não vai perceber que não é o seu sonho, que não é a sua causa. Por isso que esse despertar é importante. Né? Essa semana até postei algo sobre isso, que eu falei assim, a sua missão nesse planeta, sua única missão nesse planeta é ser você mesmo. Uau! O dia que você parar de se comparar com outras pessoas, de querer viver a vida de outra pessoa e ser você mesmo,
cara, você vai descobrir o quanto incrível você é. Eu já ouvi falar que nós somos raros. E para mim isso é completamente raro. E raro, por exemplo, uma esmeralda, às vezes ela é rara, um rubi é raro. Mas existe uma variação. Você é único. Você é único. Eu sou único. A parte de trazer as histórias aqui é para que você enxergue um pedaço de você, mas a outra parte é só sua. Se você falar, não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que o coração está mandando fazer. Tudo é muito parecido porque todos somos humanos, mas cada um é único. Por isso que eu sempre falo, você pode seguir minha trajetória, seguir a trajetória do João, das pessoas que vão passar por aqui, mas se você não colocar ela com a sua personalidade, provavelmente não vai dar certo, mesmo fazendo tudo que eu fiz, pagando todo o preço que eu fiz, né? E eu resumo isso, sempre eu falo assim, ó, no fundo, o que resume é que a manobra é você quem faz. Uau. Eu posso te ensinar as manobras, mas você que vai realizar essa manobra. E você vai realizar com toda a sua experiência de vida. Gente, desde que você nasceu até agora, isso é experiência. Não acha que você não sabe nada. Você sabe muita coisa, você passou por muita coisa. Dê valor à sua história, dê valor por tudo que você já tem. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com a minha família, que ela me ensinaram sempre assim: olha, valorize tudo que você já tem enquanto você persegue aquilo que deseja, né? Então, você tem uma moto velha, valoriza, usa ela a seu favor, né? E uma das habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha vida, tomando muita porrada, foi, cara, olhar tudo de uma perspectiva positiva. Então, é transformar algo que não foi tão bom naquele momento em coisas boas. Esses dias eu caí, skate cai sempre, né? Mas um dia eu caí de cabeça, foi ano passado. Aí caí de cabeça, mas eu tenho até em vídeo. Foi forte. Na chuva, fui andar na chuva, olha a ideia, com quase 50 anos, achando que tem 17. E pum, passei a mão, não saiu sangue. A primeira coisa que eu pensei, falei, vai que agora eu fico um gênio, ou adquiro algum superpoder. Foi a primeira coisa, não pensei em outra coisa, porque eu já condicionei minha mente sempre no positivo. Agora, dia 25 de março, fui andar ali no Ibirapuera, ali, tomei um tom, mas estourei o tornozelo. Primeira coisa que eu pensei foi, agora eu tenho um motivo para ir lá e acertar aquela manobra. Porque eu fui tentar É um condicionamento de pensamento. Exato. Né? Você precisa ter essa habilidade. Gente, porque problema na vida, não é que todo mundo tem, você vai ter sempre, do dia que nasce. Você acha que foi fácil nascer? Não foi fácil nem para você, nem para nossa mãe. Nem para nossa mãe. Né? Porque a gente não lembra. Pô, sair naquele negocinho apertado ali, é esforço, gente. Então, você já nasce com um problema. Quantas pessoas morrem no parto? Ou seja, então nós temos um problema do dia que nós nascemos, da primeira respirada de oxigênio, ao dia de transcender para outra fase. É problema. Então eu falo, você tem que aprender o quê? Não é lidar com o problema. Eu falo assim, o problema não é ter problema. O problema é não saber lidar com os problemas. Quando você aprende a conviver com o problema, isso, a melhor coisa, é entender que problema é algo normal, é do dia a dia. Se você já condiciona isso, você se frustra menos. Na vida o problema é o caminho? Na vida o obstáculo é o caminho, né? Fala, a gente que é skatista, a gente é tudo louco, podia andar só no plano aqui, né? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Querer pular. É inventar um obstáculo para passar por cima. Vai lá, cai, levanta, né? Aí passa aquele obstáculo. Sabe o que faz? Faz um maior. O skatista é assim, né? Então ele é sadomasoquista. Por outro lado, é admirável porque só anda para frente, tem equilíbrio, sabe? Obrigado.
Depois, vamos repetir isso aqui, como é que é? Como é que o skatista faz? Só anda pra frente. Só anda pra Anda pra frente, frente, faz o tem quê? equilíbrio, Tem equilíbrio. sabe cair Sabe cair. e ama obstáculos. Amo obstáculo. Essa eu vou pegar pra mim, hein? Então, galera, uma honra estar aqui com vocês. E você vai chegar na onde você deseja quando você despertar o seu. Chamado. E nunca esqueça que você foi escolhido por Deus para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você foi escolhido por Deus para fazer a diferença no mundo. Não fuja do seu chamado, não fuja da sua missão. Bom dia a todos, fique com Deus, com esse cara sensacional.